Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vou abrir a minha mala de pesca. Galera, hoje, dando sequência aos nossos vídeos de quarta-feira, aonde nós damos dicas de pesca, vou mostrar tudo que eu levo ou parte das coisas que eu levo para a pescaria, independente da onde quer que eu vou, tá bom? Então, olha, para a gente já logo começando com tudo o que eu levo, né? Uma palavra muito importante. Uma palavra muito importante, galera, é redundância. Aí você pode perguntar, redundância? Por que redundância? Galera, redundância. Isso porque muitas das vezes a gente vai pescar, leva uma vara, leva um molinete, né? A linha já está no molinete, leva um anzol, leva uma chumbada, e aí no primeiro arremesso o peixe pega a isca e a linha arrebenta. E aí? O que fazer? Então, vamos começar a explicar um pouco melhor sobre redundância, mostrando o que normalmente eu levo para a pescaria, mas para preservar a continuidade da pescaria, tá bom? Então vamos lá. O que eu levo, né, a mais? Linhas. Linhas, ó, linhas. Independente de qual seja, a linha monofilamento, linha multifilamento, linha fluocarbon. Mas por que fluocarbon, Sidney? Porque muitas das vezes você vai fazer um chicote, vai fazer um líder, e aí é importante ter até para alguns peixes, você não vai conseguir capturá-lo pescando com um chicote de cabo de aço ou de arame. Então, por isso a importância de um líder bem resistente para você fazer a linha, né, de fluocarbon para você fazer de líder. E aí, galera, é muito importante você ter... Você não sabe o que vai bater no dia. Pode bater peixe grande, pode bater peixe pequeno. Então, você tem que ter linha para você usar. Ah, mas Sidney, você vai levar tudo isso? Você vai usar monofilamento e vai levar multifilamento? Mas aí eu estou falando da pescaria em geral. Aí, galera, quando você for pescar e que for levar o seu equipamento somente linha monofilamento, não faz sentido levar multifilamento. Leve somente aquilo que já está abastecido o seu conjunto de pesca. Se você levar um conjunto de mono e um conjunto de multi, leve uma linha multi, leve uma linha mono. Porque se porventura der qualquer problema, você tem a linha para poder trocar ou para completar a carretilha, se for o caso, ou o molinete. Ok? Não há nenhum problema. No caso da linha, nós vamos levar as linhas que a gente já está usando na pescaria. Então, não faz sentido levar uma linha que você não esteja usando. Ok? Porém, as linhas fluocarbon eu indico muito, tá bom? Outra coisa que não pode jamais faltar na pescaria. Sempre lembrando, redundância. São chumbadas, variadas e de todos os tipos. E aí, galera, eu recomendo, né, toda e qualquer chumbada, né? A chumbada para tamanhos diferentes. Pode ser que num dia você precise de uma chumbada um pouco maior, precise de uma chumbada um pouco menor, então leve chumbada para a pescaria. As mais variadas e as... Não precisa levar 10 quilos, 5 quilos de chumbada, tá bom? Mas leve a chumbada. Leve bastante. Para ao longo da pescaria, se você precisar, você ter lá para substituir. E aí, galera, é muito importante você ter a mão de uma forma fácil, né? Um amigo meu trabalha numa loja elétrica e ele tinha desses frascos lá, né? Esse frasco vem em fita isolante. Ele me forneceu algumas, né? Sabendo que eu sou organizado para minhas coisas.
Então ele me forneceu algumas para mim já guardar. Então aqui, olha, eu fico com diversas chumbadas, aonde eu já deixo organizado, já tenho aqui uma leva de chumbadas. Então, para o tipo de pescaria que eu for fazer, eu levo as chumbadas de acordo com a pescaria. Tá ok? Uma outra coisa muito importante, anzol. Não podemos fazer economia com anzol. Precisamos ter os mais variados possíveis, né? Por exemplo, nessa caixinha eu tenho os anzóis do tipo bengalão, né? Que ele tem, a haste dele é maior, tá vendo? A haste dele é mais comprida, né? Com anzol aqui. Então, eu tenho vários tamanhos diferentes. E aí, galera, eu tenho vários tamanhos diferentes. Ó, eu tenho esse tamanho. Eu tenho esse tamanho, tá vendo? Ó? E aí eu tenho vários, de vários tamanhos, né? E aí, ó, eu também organizo, né, em potes diferentes, né? Ó, alguns, dois modelos diferentes na mesma caixinha, outros dois modelos diferentes na mesma caixinha. Às vezes é só o tamanho, né? Mas o importante está organizado e de fácil acesso, né? Tenho aqui uma terceira caixinha. Essa caixinha, inclusive, eu separei para o Pantanal, onde eu deixei alguns específicos que eu usar e algumas chumbadas, né, diferentes, ó, já na mesma caixinha, porque eu já usava a chumbada e usava o anzol, né? Então, eu já deixava tudo numa caixinha só. Então, eu fiz uma caixinha pensando na pesca do Pantanal, ok? E aí, galera, na hora de pegar o peixe, como que a gente vai fazer? E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Alguns pesqueiros não admitem o uso de alicates de contenção. Por que que eles tomam essa atitude? Porque da forma e com o modelo de alicate de contenção, você pode machucar o peixe. E para evitar que você venha machucar o peixe, eles proíbem o uso de alicate de contenção. Mas, na nossa tralha, né, a gente pesca em vários lugares. Né, eu tenho dois modelos. Né, esse é o modelo, né, de alicate de contenção que eu tenho para poder usar, né, principalmente quando eu estou embarcado, né, quando estou de caiaque. Aí, ó, eu prendo ele no caiaque, né, e aí ele tem, ó, né, ele estica para proteger, para mim não perder, o alicate de contenção na hora que eu for soltar o peixe, né? Já inclusive aconteceu comigo, como vocês puderam ver num vídeo de pescaria de pacu no Pantanal. O pacu quase que levou o alicate, mas por que não levou? Porque o alicate estava preso, né? Esse aqui é um salva-vara, mas comigo é salva-tudo. Porque tudo que eu coloco dentro do caiaque, eu prendo com esse salva-vara. Né? Então eu prendo o alicate, prendo, né, tudo que fica ali dentro, solto ali dentro do caiaque, eu deixo preso assim, né? Por segurança. E aí, galera, eu tenho essas caixas organizadoras, onde eu tenho alguns recursos que é muito importante levar para a pescaria. Dentre eles, muitas das vezes eu preciso cortar algum tipo de isca, eu preciso cortar de repente uma linha de forma rápida. E aí, né, nós temos uma tesourinha pequenininha, para cortar, né, linha e tal. E aí, lembrando, redundância. A gente não sabe o que acontece dentro de um barco, dentro de um caiaque, então sempre tenha duas tesouras. Muito barato para mim não comprar e não ter disponível, né? E eu deixo sempre em caixas diferentes, porque se acontecer qualquer coisa, na outra caixa também eu vou ter uma tesoura, certo? E aí, galera, abrindo a nossa caixa, né? E aí eu vou ter, né, por exemplo, um alicate de bico, né? Esse alicate de bico eu comprei até na feirinha lá no Mato Grosso do Sul. Mas você pode comprar qualquer um, não precisa ser de marca famosa, não precisa ser marca boa, qualquer alicate de bico, né? Por que do alicate de bico? Muitas das vezes o peixe enxaruta a isca e você precisa ir lá e retirar, né, o anzol, precisa retirar a garateia da boca do peixe e você não vai fazer isso com a mão, né? Que há um grande risco, né, dependendo do peixe, você se machucar. Então você usa
um alicatezinho de bico ali para poder tirar. Também esse alicate, ele é o meu alicate de corte. Muitas das vezes eu preciso trocar de conjunto, eu preciso cortar a linha, então o alicate ele corta também, então ele vai cortar ali e eu consigo trocar de forma rápida, tá bom? E aí, galera, algo, né, que eu uso muito, né, que é nada mais, nada menos do que os chicotes, né? Eu vou tirar um aqui para vocês verem. Ou um castor, ou castroalho. Diz para mim, lá nos comentários, fale para mim qual que é o nome desse recurso de pesca, né, que é muito utilizado aí, que ele vai um distorcedor numa ponta, um cabinho de aço e um anzol na outra ponta. Como é que você chama aí no seu estado, na sua cidade? Né? Como você chama esse recurso? Fala para mim aí e vamos aumentar o nosso vocabulário aqui nesse canal, tá bom? Então, eu conheço como chicote, ou castroalho, ou castor, né? Então, eu tenho aqui, né, alguns, né, esse inclusive é do mesmo tamanho, né? E aí, para fazer minha pesca com massa, pesca com isca natural, né, isca viva. Então, eu tenho aqui um pacotinho, né, aqui vem com, esse vem com 10 unidades, eu já deve ter aqui uns 8 só apenas, né, porque eu já usei alguns, tem alguns montados, né, então tenho esse. Castor para isca artificial, muito importante, às vezes você vai pescar um peixe, né, o peixe aí tem dentição, né, e às vezes ele vem batendo e vem cortando a linha, no caso dos tambas, né, que tem a dentição aí semelhante à dentição humana, né, e tem uma mordida muito forte, então só a linha propriamente dita ele acaba partindo a linha, quebrando a linha ou rebentando a linha. Então, importante ter um castor aí de cabinho de aço para pesca com isca artificial, né? Inclusive eu tenho dois, ó, né, um menor e um maior, né, mas todos os dois com, esse é um é 60 libras e o outro é de 50 libras, né? Então, ou seja, é algo que suporta bastante peso, né? Na briga com peixe ali, ele é bem eficiente, né? Uma coisa que muita gente não considera, independente da marca, né? Uma cola instantânea. Por quê? Algumas das vezes você faz ali um nó ali, ou a sua isca solta um olhinho, né? Ou a própria vara ali trinca alguma coisa, você vai lá, passa uma cola instantânea e já resolve de imediato, né? Um amigo meu, inclusive, teve a ponteira solta na pescaria. Ele foi lá, pegou a cola instantânea, deu uns pinguinhos, botou de novo, colou, depois deu mais uns pinguinhos para colar melhor, continuou a pescaria dele normal. Não atrapalhou a pescaria dele, né? Porque tinha uma cola instantânea. Uma coisa também que eu uso, galera, que é um cortador de unha. E aí, galera, é muito importante, às vezes ali alguma linha de fluocarbon, uma linha mais resistente, uma linha multifilamento, né, um cortadorzinho de unha, ele é mais eficiente ali para você estar cortando a linha ali e deixar um acabamento bem feito. Então, às vezes, o alicate ele vai, né, não vai cortar direito. E aí, com um cortador de unha, você vai lá, corta ali a linha ali e assunto resolvido. Passando para a nossa segunda caixa, que eu sempre levo para as pescarias, né? E nela, vamos abri-la para a gente conhecer também. E aí essa caixa é também um pouco a caixa da bagunça, né? Porque muitas das vezes na pescaria a gente só corta, já joga dentro da caixa e depois a gente vai e organiza tudo. Mas basicamente o que eu tenho nela, né? Mais castor, esse no caso é de arame, ó. Ele é um arame bem resistente, né, para pescarias aí com peixes com dentição mais fortes. E a gente tem de vários tamanhos, de várias resistências, ó. Né, eu tenho esse que é bem longo, né, para garantir aí, ó, né, uma pescaria tranquila, né, ele vem um distorcedor, um arame de aço, né, e aí um anzol na ponta. Mas nesse modelo ele tem um araminho assim helicoidal, assim que você prende ele aqui para poder trocar o anzol de forma rápida. E aí, galera, nesse caso nós vamos ter aqui, olha, esse helicoidal que basta eu girar ele aqui, ó. Giro aqui, ele vai abrir, ó. Olha lá, abriu,
né, ó, abriu, eu venho e troco o anzol de uma forma mais rápida, ó. Tirei aqui, ó. Vou pegar aqui um exemplo para vocês aqui, ó. Vou tirar, vou colocar um anzol maior. Vou colocar um bem maior. Aqui, ó. Vou colocar um bem maior, venho aqui, passo aqui, ó. Passei, venho aqui e prendo ele, ó. Esse modelo de castor tem de todos os tamanhos. Eu tenho aqui, inclusive, todos os tamanhos. Eu mostrei agora há pouco um menor. Esse é o maior. Aí, ó, pronto, aí, ó. Tá preso meu anzol por esse castor de aço, que tem um distorcedor na ponta, ó, onde vai preso a linha. Ele é de aço, ó, tá vendo? Ó, ele é bem longo. E aí dá para fazer as pescarias tranquilo aí, sem me preocupar, né, com os peixes aí com dentição maior ou que tem a dentição mais forte, que não vai arrebentar meu conjunto, né? E aí, galera, também muito importante a gente ter boias das mais variadas possíveis, ó, né? As boias aí, ó, né, tamanho pequenininho, médio, né, grande. E aí eu tenho aqui um modelo, inclusive que eu adquiri tem pouco tempo, que é esse modelo aqui, ó, né? Independente da marca, galera, a gente ainda não é patrocinado por nenhuma marca, fica aí o aviso, né? Mas aí tem essa boia aqui, ó, ela é uma boia lastreada. No caso, ela tem inclusive esse pininho, que ele é de... Aqui, ó, um pininho, que ele é com um produto químico aqui dentro, que a gente quebra ele, ele dá uma luz fluorescente, a gente cola aqui e aí pega a remessa. Ele tem aqui, olha, 2 distorcedores, tá vendo? Ó? 2 distorcedores, aonde um vai ficar na linha que vai para a vara e o outro distorcedor vai ficar no chicote, aonde você vai pescar os peixes, né? Essa boia, ela é muito boa para se pescar, tendo em vista que você vai conseguir fazer um arremesso legal, né? Porque ela já tem uma chumbada aqui embaixo, olha, né? Aqui, ó, ela já tem uma chumbada aqui embaixo, aonde você vai conseguir fazer o arremesso usando a própria chumbada da própria boia, né? Então ela é muito legal esse tipo de boia e que auxilia bastante aí nas pescarias, né? Eu até comprei para testar exatamente por causa disso, porque eu estava pescando com boia e aí, mas toda hora tinha que colocar uma chumbada para fazer o lastro, né? Para a boia não ficar correndo e também para dar o peso para fazer o arremesso da isca. Apesar de que eu colocava massa, eu colocava a isca ali na ponta, mas não era peso suficiente para fazer um arremesso um pouco mais longo. Então, essa boia vai ser excelente para o que eu estou pretendendo, né? E aí, uma coisa legal, galera, que foi até um presente do meu sogro, que eu ganhei diversos anzóis produzido lá na cidade de Corumbá, produzido por um senhor lá, que ele faz o anzol artesanal. E aí, galera, olha que legal. Ó, esse anzol, ele é produzido lá em Corumbá, tá? Por um senhor lá. E aí eu prometo para vocês que a próxima vez que a gente for para o Pantanal, eu vou gravar com esse senhor e vou mostrar para vocês todo o processo que ele faz para poder confeccionar os anzóis dele, tá bom? Que é esses aqui, ó, que eu achei muito legal. Ó, meu sogro me presenteou com vários tamanhos diferentes. Ó, ó, tá vendo? Ó? Muito legal. Inclusive, ele me presenteou também já com um castorzinho, ó, né, com arame de metal, e aí um anzol que o senhor lá produz, tá? E aí, galera, como eu disse, muito importante, chumbadas, tá? Né? Não podemos deixar de ter. E aí, como a gente leva, né, faz o castor lá na hora, leva o cabo de aço, é muito importante ter essas anilhas, né? Ó, ter essas anilhazinhas para poder fazer o castor de cabo de aço. Então, sempre importante deixar dentro da caixa de forma você fazer o seu castor de uma forma mais rápida, já tendo as anilhas disponível na sua caixa de pesca. Muitas das vezes você vai pescar à noite, não vai ter como ficar olhando para a vara o tempo todo, então sempre bom ter um guiso. Ó,
de forma que você prende ela na vara, e aí, se o peixe bateu na linha, ele vai balançar o guizo, e aí você vai na vara e aí faz a briga com o peixe. Então, na nossa caixa, a gente não pode deixar de ter um guizo para poder fazer esse alerta na hora de pegar os peixes, tá? Uma outra coisa legal também, galera, que eu tenho na minha caixa é anzol offset lastreado, né? Por que eu tenho esses anzóis? Muitas das vezes eu vou pescar de isca artificial. E aí eu vou pescar com shed, né? Eu até tenho aqui, ó. Eu acho que tem até... não tem um montão, não. Aqui, ó. Tem um aqui. Tá vendo, ó? E aí, às vezes, só o shed não é suficiente para fazer o arremesso, né? Então, eu tenho um anzol lastreado, porque ele vai dar peso para mim e vai levar o shed mais ao fundo, aonde eu vou fazer o trabalho para tentar buscar os peixes quando eles estiverem mais no fundo, tá? E aí, galera, esse anzol, né, esse é o anzol modelo offset, deixa eu soltar aqui, é o shed, tem aqui, ó, um anzol offset lastreado, e aí, como eu vou me proceder para poder passar no anzol, né, passar no shed. Então tá aqui o nosso shed, eu venho com ele, fazer bem próximo assim, ó, eu fisgo na cabeça dele, ó, bem no centro da cabeça dele, passo, 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 já tiro ele do lado, ó. Movimento, só que aí eu só abro o caminho, ó. Só abro o caminho. Agora eu pego a parte de trás do anzol offset e enfio por esse buraco que eu acabei de furar, ó, ó, tá vendo? E aí eu vou girar ele, ó, e aí sim eu vou marcar ele, ó, ó, vai dar aqui, eu vou afastar e entrar com ele no corpo, passando para o outro lado, ó, vazando ele do outro lado. E aí eu vou puxar. E aí ele vai ficar dessa forma. Tá vendo? Então, quando o peixe vier morder, ó, vou fazer assim, ó, o peixe vai morder aqui, né? E aí o anzol vai cravar na boca dele. Ok? Então, esse é um anzol offset, né? Lastreado, porque ele tem essa chumbada aqui embaixo, ó. Tem essa chumbada aqui embaixo, que vai levar ele lá para o fundo, e aí vai fazer, e aí a gente vai fazer o trabalho para trazer os peixes que estão lá no fundo para atacar a isca, certo? Então, galera, hoje, de forma até muito rápida, né, estou aqui mostrando para vocês, mas tenho dois itens que é muito importante você ter na pescaria, porque a gente vai pescar, né, em horas variadas, hoje a gente pesca de manhã, de tarde, de noite, e para a pesca de noite, a gente precisa ter, né, uma lanterna boa e carregada, e de preferência com baterias reservas para você usar na pescaria. Essa lanterna deve ter nada aí comigo aí uns 10 a 15 anos. Eu a comprei quando ainda morava lá no Pantanal. Né? É uma lanterna aí, né, muito boa, né, para a gente utilizar aí à noite. Né? Já me salvou bastante. Né? Às vezes eu passava do horário, aí escurecia, então aí eu sempre tinha lanterna lá para clarear. Mas normalmente, como eu falei para vocês, né, da redundância, a gente sempre tem aí 2, 3 lanternas e mais baterias reservas para garantir, né, que em uma eventualidade você tem o recurso para iluminar aonde você estiver pescando, tá bom? Um outro item para a gente já finalizar esse tema, né, é um alicate para corte. Mas aí você pergunta, mas você não acabou de falar que tinha um alicate de corte e um alicate de bico para tirar a garateia? Não, galera. Esse é um alicate específico, principalmente quando você estiver pescando com isca artificial. E aí, galera, esse é o alicate para você estar usando, né? Ele é um alicate que ele tem uma mola aqui no meio, ó,
tem uma mola aqui no meio, né, ó, que ele vai sempre manter o normal aberto, né? E aí você faz força para usar ele, né? Então ele tem um serrilhado aqui no meio, ó, aqui, ó. Olha lá, ó, ele tem um serrilhado aqui, né? Para auxiliar no corte de linhas, né? Essa ponta dele aqui, ó, ele tem um biquinho aqui para poder auxiliar na troca de garateias, né? E aí ele tem aí um recurso aqui, inclusive, olha, que te auxilia se você precisar, né? Você segurou lá a garateia para você poder também tirar da boca do peixe. Porém, eu não recomendo muito, tendo em vista que esse alicate é muito pequeno, a sua mão vai ficar muito próxima da boca do peixe. Mas esse alicate é um alicate aí que eu recomendo vocês terem para poder estar usando na hora da pesca com isca artificial, tá bom? E aí, galera, é muito importante você ter, né, na sua tralha de pesca sempre os recursos que você vai estar usando lá na pescaria, né? Seja para facilitar a sua pescaria, seja para poder reparar algum item na pescaria. O mais importante de tudo é não perdermos o troféu, é não perdermos a possibilidade de tirar um peixe bacana da água. Então, para isso, cada um vai ter, né, o seu ponto de conforto, né? Então, para compartilhar conhecimento, peço para vocês, coloquem no comentário aqui o que mais vocês levam para a pescaria nas suas tralhas de pesca. O que você costuma levar que eu não apresentei aqui? E vamos compartilhar dentro da nossa comunidade aqui do canal SJ Fishing, né? Tudo aquilo que você usa para a pescaria e que você leva e que não é determinante, propriamente dito, para a pescaria, mas que é um recurso que ajuda muito. Fala para mim. E aí? O que você usa? O que você leva para a pescaria para te auxiliar nas pescarias? Coloca para mim aqui nos comentários e vamos junto compartilhar conhecimento e dar oportunidade para todas as pessoas que vêm até esse canal assistir ao conteúdo de saber o que é interessante elas terem aí nas suas tralhas de pesca. Tá bom? Bom, galera, lá no início eu nem me apresentei. Até porque vocês já conhecem aí a minha história, vocês conhecem aí a minha jornada, e a minha grande missão é trazer um pouco de paz para a mente das pessoas. E também orientar aquelas pessoas que estão agora começando na pescaria e não conhecem esse mundo e que querem muito trazer a pescaria para as suas vidas. Então, nesse canal, a gente sempre vai trazer um conteúdo a fim de ensinar, né, aos jovens, às crianças, né, ou mesmo os adultos que querem começar na pescaria. Tá bom? Então, bom, eu sou Sidney de Jesus e esse é o SJ Fishing. Bora pescar, galera!